A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua no livro de Jó, amém? Do 33 ao 39 e Salmos 32 e 33. O Jó é do 34. Do 34 ao 39, Jó e Salmos 32 e 33. Não se esqueça de ler completo na sua casa, amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Senhor, te pedimos, Pai, nos dê, Senhor, acesso à Tua sabedoria para que a gente venha entender as mensagens, Pai, para que a gente venha compreender e guardar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, Salmo capítulo 32, versículo 7. Diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui, quando eu estava lendo esse salmo aqui, automaticamente eu me lembrei do cenário de Jó, né, que a gente leu anterior. Então, quando a gente lê Jó e lê aqui, a gente entende o seguinte: apesar de Jó, né, ele dar aquela reclamada no final ali, a gente entende que o tempo todo ele teve temor do Senhor, né? Apesar dele ter sido um boca aberta e eu digo assim, eu falo que Jó foi boca aberta, mas ele foi provocado, né? Pelos seus amigos, né? Então não tem como ele também não ter o direito de resposta. Mas ao mesmo tempo ele se escondeu no Senhor. Ele seguiu exatamente o que está aqui em Salmos, que ainda nem tinha sido escrito. Por quê? Porque ele sabe que Deus é todo poderoso sobre a vida dele, né? Então esses dias eu inclusive estava até falando sobre isso, que a gente, quando lê Salmo 91, por exemplo, o esconderijo do Altíssimo, né? No 91, a sombra do Onipotente descansará. Eu estava falando para os irmãos que estavam comigo que a gente tem o privilégio, né? A gente hoje tem o privilégio de se esconder no Senhor, né? De seguir exatamente, Tu és o lugar em que me escondo. Então, quando o salmista ele vem falar isso, é porque quando a gente está em aflição, quando a gente está aflito, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que Jesus instrui depois. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai orar, né? Porque aí depois o texto diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então a palavra o tempo todo ela nos coloca debaixo da proteção de Deus, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento a gente vê vários cenários desse tipo, né? Então, por exemplo, eu entendo que dessa forma que talvez para proteger os seguidores de Cristo, ele chama Saulo, mas ele deixa Saulo cego durante 3 dias, né? Talvez, vai que Saulo ainda não caiu a ficha, ele vai querer atacar alguém. Então, aí no Antigo Testamento a gente tem cenários como Moisés, temos cenários como é que é o nome do Eliseu, né? Que ele pede para abrir os olhos do moço, para que o moço veja a proteção que tem em volta. Então, na Bíblia inteira a gente vê que quando a gente busca abrigo no Senhor, o Senhor ele nos protege. Então, aqui mesmo Jó reclamando, né? Eu estava até falando para a Bruna aqui no começo, a Bruna foi inspirada aqui, que no começo eu falei para a Bruna assim, antes da gente começar, falei, poxa Deus, você podia, né, ter dado uma folguinha para Jó, né? Tá vendo que ele já tá lascado, né? Lascou com a vida do cara. Mas a Bruna falou um negócio que faz sentido, né? Porque nós somos pais, né? Então o nosso filho ele pode estar até certo, né? Na decisão, foi isso que você falou, né? No que ele está fazendo. Mas se ele quiser bater o pé, se ele quiser contestar alguma coisa, a Bruna estava falando assim, a gente tem que mostrar quem manda. Porque senão ele vai falar assim, pô, eu manjo mais do que os meus pais, né? Eu nasci agora e eles não sabem nada. Então a gente tem que sim se impor. É o caso de Deus. Deus ele dá ali, ele entende, Deus compreende o sentimento de Jó, mas ele também diz, Jó, dá uma segurada aí, porque era eu que estava lá criando as coisas, não era você, né? Você não sabe pôr o limite na água, você não sabe contar as nuvens, não sabe como eu guardo os raios, né? Então Deus ele dá essa segurada em Jó
mas ao mesmo tempo a gente vê no texto que ele não imputa um castigo para Jó, né? Ele não tem um castigo em Jó de falar assim, Jó, já que você está sendo mal criado, toma. E a gente vê outros cenários parecidos, como Davi, quando erra, por exemplo, Deus dá um castigo para ele quando ele faz o censo. Mas o sentimento de Jó é diferente. Então a gente vê que quando a gente está escondido no Senhor, Ele nos protege até quando Ele vai nos dar bronca, né? Até quando Ele vai nos dar um castigo, Ele dá aquele, tipo assim, Ele dá aquele castigo já, tipo, abraçando, né? E dá aquela... Até mesmo no senso, né? Ele diz para onde chega. Exatamente, até mesmo no senso. Né, ele bota um limite ali, porque se ele deixa o anjo, ele ia quebrar tudo já. Imagina que os anjos devem ser mais irados que Deus, né? Porque ele fala, poxa, né, eles tiveram toda a oportunidade de adorar a Deus. Porque mesmo em meio ao erro, Deus não gosta de ver seu filho sofrer. Exatamente, como nós também não, né? A gente briga, ensina, bota no castigo, mas vai chorar no castigo, a gente já fica todo quebrantado já. Aí, uma vez eu vi, a gente estava até junto aqui, eu não lembro se era uma música, se era uma pregação da Bruna Carla, que ela falava assim, se a gente que é mal, que é ruim, cuida dos nossos filhos, não deixa faltar nada para eles, imagine Deus com nós. Lembra disso? Sim. Imagina Deus com nós. Então, a gente entendeu que esse contexto bate muito, de que a gente deve sim se esconder no Senhor. Quer acrescentar alguma coisa? Não? Então, quando você estiver aflito, estiver entristecido, estiver carente, precisando de um abraço, se esconda no Senhor. Pede para o Espírito Consolador te consolar, te confortar, a ponto de você se sentir abraçado por Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra, Senhor. Te pedimos, Senhor, nos esconda nos Teus braços, Senhor, nos proteja, Senhor, da maldade e do maligno, Senhor, todo o tempo das nossas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai. Amém. Tchau.